Você abrisse a palavra comigo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Enquanto você abre, quero te explicar que muitas vezes quando você não me vira aqui embaixo, é porque eu estou lá em cima no aconselhamento pastoral. Já tem alguns domingos, por exemplo, que eu não consigo descer para participar do culto. Mas se alguém precisar falar comigo, pode subir que eu estou lá, tá bom? E às vezes eu acabo de pregar e passo a palavra para quem vai finalizar e subo para atender alguém, porque a pessoa não pode ficar até muito tarde. Então, se você precisar falar comigo após o culto e não me achar aqui, eu estou atendendo lá em cima. Pode subir lá, ou então me aguarda que eu desço e te atendo aqui, tá bom? Colossenses 3, 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Vamos orar? Nós vamos continuar nesse assunto hoje, que o Espírito de Deus fale ao nosso entendimento. Feche os seus olhos e peça isso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, com toda a humildade, sabendo, Deus, que é muita bondade da parte do Senhor, nos receber na Tua presença, na Tua casa, na Tua família, na Tua obra. E não apenas isso, mas também se dispor a corrigir as nossas vidas, a colocar as nossas vidas e nossos relacionamentos no prumo certo, na dimensão correta, na posição exata, aonde está determinada a bênção do Senhor. Nós estamos aqui para aprender de Ti nesta noite, porque, ó Deus, sinceramente nós confessamos, não é fácil ser pais, não é fácil também ser filhos, não é fácil viver em família, mas é necessário e é uma bênção, porque é a criação do Senhor. Então, Deus, aonde nós estamos precisando ser corrigidos, corrija-nos aqui agora. A Tua palavra é uma espada de dois gumes, ela corta de todos os lados. Então, que ela trate com o pai, ela trate com a mãe, ela trate com o filho, ela trate com a filha. Porque todos nós somos tão imperfeitos, Senhor. Falhamos em tantas coisas de tantas maneiras. Mas o Senhor é aquele que nos orienta, que nos aconselha, que nos instrui. Então libera a Tua palavra para o Seu povo nesta noite. Não para matar nossa curiosidade, não para nos emocionar, mas para verdadeiramente nos transformar. Para que nós sejamos, ó Deus, ferramenta nas mãos do Senhor, no lugar mais importante da terra para nós, que é dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Que ali nós sejamos bênção e sejamos abençoadores na vida dos nossos familiares. Fala conosco para a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Por favor, pode se assentar. Eu quero me reportar ao versículo 1, 2 e 3 desse capítulo 3 de Colossenses, só para a gente recordar de qual foi o ponto de partida do apóstolo Paulo até chegar nesse momento onde ele está falando sobre a ética na convivência familiar. Ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então essa é a experiência inicial das pessoas que vão receber a instrução que o apóstolo Paulo estará transmitindo a partir desses versículos, a respeito da conduta e dos relacionamentos na sociedade, consigo próprios, com Deus e em família. Mas nós não podemos esquecer que ele parte desta experiência. Ele diz, essa cultura, esse modo de viver, esse modo de agir que vocês estão aprendendo, eles são próprios das pessoas que fazem parte do povo de Deus. Se você achar que isso vai achar concordância na sociedade, não vai. Se nós procurarmos concordância nas filosofias humanas, dificilmente, porque esses são princípios e são ordenanças e são instruções para pessoas que elas têm algum diferencial na sociedade. Primeiro, elas não duvidam da existência de Deus. Eu preciso que você olhe para mim, por favor. Elas não duvidam da existência de Deus. Elas não questionam a multiplicidade de deuses, não, elas sabem que de verdade é um só.
Então elas não duvidam que ele exista e elas não creem em múltiplos deuses, elas creem que há um só, o Criador e o sustentador de todas as coisas. E por que crer nisso? A pessoa muda toda a sua dinâmica de vida. Porque se eu não creio que Deus existe, eu me sinto livre, leve e solta para viver do jeito que eu bem entender. Eu vou prestar conta para quem? Para quem eu quiser, se eu quiser. Porque no meu ponto de vista, então, se eu for um ateu, eu simplesmente não estou debaixo do governo e da soberania de ninguém. Se eu preferir acreditar numa multiplicidade de deuses, a diferença é mínima. Por quê? Eu vou me ater ou me render a uma divindade, quando eu achar que ela está pegando muito no meu pé, eu migro, eu mudo, eu parto para outro, que seja mais liberal, mais frouxa. Então eu vou, de tempos em tempos, eu vou professar fé e fidelidade à divindade que seja mais conveniente para mim. Aquela que, em algum momento da minha experiência de vida, me colocar limites que eu esteja procurando, ou aquela que, de repente, dependendo da minha experiência de vida, liberar dos limites, porque eu estou querendo ficar liberada. Agora, se eu creio no que a Bíblia diz, em um Deus, um único Deus, um verdadeiro Deus, isso muda tudo. Muda tudo, porque essa crença, ela altera a minha conduta. Porque ela me dá consciência de que tudo o que eu faço e da maneira como eu faço é feito diante dos olhos dele, na presença dele. Então ele é o soberano, a divindade na qual eu creio e a qual eu me rendo. Isso não muda apenas a minha forma de culto. Isso não muda apenas o endereço onde eu vou para cultuar. Isso não muda meramente a forma como eu faço minhas preces. Isso não muda apenas os meus cânticos de adoração. Isso muda mais do que uma liturgia religiosa e de culto. Isso muda todo um comportamento. Então, por isso que a fé em Deus é o ponto de partida. Não meramente a fé de que Ele vai me curar, vai resolver um problema, vai me dar uma resposta, uma bênção, uma solução. Não estou falando disso. Eu estou falando da convicção de quem Ele é e de quem eu sou para com Ele, a partir do momento em que eu percebo quem Ele é. Então, não existe nenhum relacionamento que requeira mais lealdade do que esse relacionamento com Deus. E a gente vai entendendo, então, que a gente descobre, percebe, compreende a realidade de Deus, e junto com essa pessoa que a gente compreende a sua realidade inquestionável para nós descobrimos também a cultura, a maneira de ser e de viver que Ele quer ver implantado na nossa vida. Quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse numa das frases assim: orem e digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, venha o teu reino. Como é que o reino de Deus chega na nossa vida? A gente às vezes não tem dificuldade de dizer, o reino chegou porque Ele me beneficiou com livramentos, com milagres, com respostas, com coisas espetaculares. Tá, sem dúvida nenhuma é uma manifestação do reino de Deus. Porque quando Jesus expulsava espíritos malignos que possuíam um homem fortemente endemoniado, as pessoas questionavam aquele livramento, aquela libertação, e diziam que ele fazia isso pelo poder de Satanás. Aí Jesus argumentou com eles e disse: o que vocês falam não tem coerência, porque esse demônio vem de Satanás, então foi Satanás que mandou o demônio entrar nesse homem. Agora o próprio Satanás usa outro homem para expulsar os demônios que ele mesmo mandou entrar no homem. Jesus falou: vocês estão tão preocupados em me colocar numa situação onde eu não tenho a resposta, que vocês não veem que não tem coerência o que vocês estão falando. Não pode, Satanás não pode estar expulsando os agregados dele mesmo, porque senão o reino dele estaria dividido, e dessa forma estaria condenado, e um reino dividido não subsiste. Então essa lógica não prevalece, e vocês estão diante de uma evidência: o homem era endemoniado e agora ele está liberto. Quem libertou o homem fui eu aqui, agora na presença de vocês. A explicação que vocês estão dando não tem nexo. Diz que Satanás primeiro pôs os demônios e agora Satanás mandou aqui para tirar os demônios. Não tem lógica a explicação que vocês estão dando. Mas o fato continua aí e pede uma explicação. O fato é que o camarada era endemoniado e agora o camarada está liberto. E isso pede uma explicação. E se não é a explicação que vocês deram, então é a explicação que eu vou lhes dar. É porque, de fato, chegou a vós o reino dos céus.
com poderes de manifestar benefícios à espécie humana que não podem emanar de nenhuma outra fonte, senão do trono da graça do poderoso Deus. Mas o reino de Deus, chegando a nós, não trouxe apenas esses benefícios temporais ou temporários, porque dizem respeito à vida física, à vida humana, à vida mortal. Trouxe benefícios para a eternidade. Porque nós aprendemos na palavra do Senhor que a única coisa que a morte mata é o quê? Nós já aprendemos isso aqui. A morte mata tudo que nós somos? A morte só mata o corpo, só mata a matéria. E nós não somos só matéria. Nós somos alma vivente, alma imortal, imorrível. Feia a palavra, né? Mas é isso mesmo. Ela não morre. Ela existe eternamente, ou num lugar de profundo deleite espiritual, ou num lugar de terrível sofrimento, que é o inferno. Então, quando o reino de Deus chega até nós, traz os benefícios temporais, os livramentos, as bênçãos, mas também traz para nós a segurança da existência eterna com Deus no céu. E o fato disso ser uma expectativa real faz com que o tempo em que nós vivemos aqui na terra, que antecede essa chegada ao reino eterno de Deus nas mansões celestiais, nós já somos convocados a viver aqui na dinâmica do reino para onde nós vamos um dia. Lá, naquele lugar para onde nós vamos, as coisas funcionam numa dinâmica diferente das daqui. A lei lá que prevalece lá é diferente da lei que prevalece aqui. Então, Jesus Cristo trouxe nos seus discursos e, posteriormente, através dos apóstolos, matéria, conteúdo, ensinamento para nos treinar a já vivermos aqui na terra de acordo com a maneira como as coisas são feitas e aprovadas no céu, que é o lugar para onde nós vamos. Nós ainda não chegamos lá, mas já estamos sendo treinados para irmos para lá. Por isso que a palavra dá diretrizes para a nossa vida cotidiana. Por isso que a palavra ela não se limita a orientar a nossa forma de culto, que a gente deve orar, que a gente deve jejuar, que a gente deve estudar a palavra, isso tudo está aqui, mas não fica só nisso. A palavra, ela entra, ela entranha, ela vai enviando ensinamentos e coordenadas para todas as nossas práticas. Por isso, Paulo está discorrendo aqui no capítulo de número 3 sobre ética, sobre moralidade. Ele falou nos versículos anteriores aos que nós estamos estudando agora sobre a moralidade. Ele diz: mortificai a vossa carne. Toda prostituição, impureza, malícia seja tirada. De onde? De dentro de você. Não seja mais o estímulo que rege seu comportamento. Então, ele falou disso nos versículos anteriores e nós estudamos isso. E agora nós estamos estudando a porção onde ele fala sobre relacionamentos familiares. E tudo que a gente já viu no que diz respeito ao relacionamento conjugal, e agora a criação dos filhos, ou relacionamento pais e filhos, isso tudo está dentro desse contexto. É matéria interessante para quem viveu o que está dito no capítulo 3, do verso 1 ao 3. Nós já estamos mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. Por isso, essa ética nos interessa. Se a gente for levar esse discurso à praça pública, poucos vão concordar conosco ou se interessar por ele. Vão nos dizer: olha, da minha família cuido eu conduzo o meu casamento do jeito que meu nariz mandar, e eu é que sei o que é melhor para os meus filhos. Na maior arrogância e na maior ignorância. E cada um vai bater a porta na cara do outro e dizer: aqui dentro quem manda sou eu, e a coisa tem que ser do meu jeito. E essa liberdade as pessoas têm. Por quê? Porque se Deus desejasse, Ele poderia obrigar todo indivíduo que compõe a espécie humana a se render a Ele agora, nesse tempo, nessa era, nessa etapa do tratamento de Deus com a espécie humana. Mas Deus não faz isso. Jesus chama seus discípulos e diz assim: portanto, ide e pregai o evangelho a quem? A alguns? A uma porção que Ele iria revelar? Não, Ele mandou pregar a toda criatura. E de todos os que ouvissem a pregação, Ele disse: todos vão crer, todos vão receber, todos vão se comprometer? Não, Ele já avisou: os que crerem. Então, haverá os que não creem.
Então, esses ensinamentos apostólicos são para os que creem, e se rendem, e se comprometem, e passam pela experiência da conversão. Isso tem a ver com a nossa experiência com o nosso Salvador. Por isso é importante nós entendermos que o que é ensinado nos vem aos nossos ouvidos pela boca de um homem ou pela boca de uma mulher, porque Deus não vai descer aqui pessoalmente e pregar isso para nós. Então não importa pela boca de quem as palavras fluam, o que importa aqui é a palavra, não o mensageiro. Você concorda? Você entende? Então o mensageiro é um veículo, é uma ferramenta, é um instrumento, que hoje está de pé, amanhã tomba, né? Vai para a sepultura, 7 palmos debaixo da terra, mas a palavra fica aqui. Sempre a palavra ficou aqui. Quantos mensageiros já houveram? E tombaram, mas a palavra permanece aqui. Então é a palavra que está tratando conosco. Não é uma denominação, não é um pastor, não é uma pastora. É a palavra do Deus em quem nós cremos. Aquele diante de quem nós vivemos a nossa vida nessa terra. Amém, meus irmãos? Então essa palavra que está agora focando na ética, na conduta do relacionamento entre pais e filhos, essa palavra agora está falando com ambas as partes. Está dando uma coordenada para os filhos, que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais, o que implica em que os pais darão comando, darão direção, porque senão os filhos vão obedecer o quê, se os pais não estão mandando nada? Os filhos vão seguir qual padrão, se os pais não estão estabelecendo padrão nenhum? Então fica implícito que se requer dos pais esse exercício de liderança, de comando, e se requer dos filhos que eles se submetam a isso. Obviamente, eles precisam ser ensinados, não apenas o conteúdo do comando, mas também a reação correta diante do comando, que é a obediência. Isso precisa ser ensinado pelos pais e requerido pelos pais. E isso é bom que seja feito tão cedo quanto possível. Não depois que o filho já é adulto, já é marmanjo, porque aí é muito difícil. E então, nós seguindo o padrão da palavra de Deus, o que nós já vimos? O que esses pais vão ensinar esses filhos, para que eles então obedeçam? Eles vão ensinar, nós vimos 2 semanas atrás, primeiro legado que esses pais vão dar para os seus filhos, herança que esses pais vão transmitir para os seus filhos, é que eles devem viver na terra de modo a honrar a Deus. A vida desses filhos que nós recebemos, que nós gestamos, que nós criamos, ela precisa ser direcionada para um conteúdo que é assim, a coluna principal na vida de um ser humano na terra, é a sua experiência com Deus da palavra. Então, obviamente, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho essa experiência, se eu não tenho esse conhecimento, eu não terei o que passar para os meus filhos. Eu me lembro de uma passagem em João capítulo 17, se eu não me engano está no versículo 19, esse texto ele traz aquilo que é chamado de a oração sacerdotal, quando Jesus Cristo faz a última oração pelos seus discípulos antes de acontecer o seu aprisionamento. E naquela oração ele fala uma coisa que é muito profunda, ele diz tudo muito profundo, claro, mas ele no contexto do que eu estou comunicando com você aqui agora, ele diz assim: eu me santifico por causa deles. Jesus usa essa expressão em João 17, 19, você lê em casa quando você chegar. Ele diz, por eles eu me santifico. E aí a gente pensa assim, mas ele já era totalmente santo. Do que ele está falando? Ele está ensinando para nós, ele está nos dando uma coordenada e uma dinâmica. Ele está dizendo assim, você quer ser um pilar espiritual, uma referência espiritual na vida dos seus filhos? Então seja. Você quer ser verdadeiramente um líder espiritual na vida do seu filho? Então santifique-se e seja. Quem estava comigo na última terça-feira em que eu ministrei para você aqui, você vai se lembrar que nós falamos disso, de como nós, o pessoal do meio evangélico no Brasil, nós apontamos o dedo contra líderes evangélicos que não são éticos, que não são referência, que estão se corrompendo. Então existe muita conversa a respeito disso. E aí, na maioria das vezes, infelizmente, são denúncias que têm razão de ser.
E isso é triste, isso é penoso, isso é terrível. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa responsabilidade. Porque existe um rebanho que é responsabilidade do pai e da mãe, que é a sua própria família. O líder espiritual dentro dessa casa é o chefe dessa casa e a sua cooperadora. É isso que a palavra ensina. Então, quando Jesus Cristo diz assim, quando eu oro para os meus discípulos, Pai, eu me santifico por causa deles, Ele está me dando um exemplo. Ele está dizendo, filha, quando você olhar para os filhos que eu te dei, você quer que eles tenham um modelo de como uma pessoa honesta e sincera na sua vida com Deus deve viver? Seja você esse modelo. Ao invés de você ficar preocupada, mas meus filhos, eles estão sabendo do deslize do pastor fulano, eles ficaram sabendo do escândalo na vida da pastora cicrana, eles estão agora assustados com os erros cometidos pelo líder religioso fulano de tal. Ora, isso tudo vai acontecer, Jesus falou que os escândalos viriam. Mas eu preciso sossegar a minha alma pensando e conversando com meus filhos e dizendo, meu filho, existem modelos ruins e modelos bons. Eu queria que você olhasse para a minha vida e para a vida do seu pai. Nós somos servos de Deus, mire-se em nós. Não somos perfeitos, mas você vive debaixo desse teto conosco e você sabe da seriedade e da sinceridade da nossa vida com o nosso Deus. Então, siga bons exemplos. Existem péssimos exemplos? Infelizmente. Mas só existem péssimos exemplos no meio evangélico? Claro que não. Então, nós precisamos ser referência para os nossos filhos, para os filhos dos nossos irmãos na igreja, para os filhos da nossa parentela. Nós temos que puxar para nós essa responsabilidade, seguir o modelo da oração de Cristo e dizer, Pai, para que eles não deslizem, eu vou cuidar para que eu mesmo não deslize. Para que eu não seja pedra de tropeço na fé dos meus filhos, eu vou ser um crente digno, honesto, íntegro, firme, frutífero. Eu vou ser referência para eles, para que eles possam, se em algum momento se escandalizar com alguém, eles possam dizer, não, mas tem um modelo, que esse eu posso honrar, esse eu posso respeitar, e nele eu posso me mirar, para viver segundo a vontade do Senhor. Então, hoje já falamos sobre essa porção, desse legado que os pais precisam transmitir para os filhos, que é da honra a Deus, conhecer ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, a ética predita pelo Senhor para a vida deles, e isso nós vamos ter a vida toda para ensinar. Mas não só isso, porque a palavra também requer que nós ensinemos os nossos filhos, além de honrar a Deus, honrar a si mesmos e honrar ao próximo. Então, isso fala de moralidade e de ética. Nós precisamos ensinar esse conteúdo aos nossos filhos. Por favor, abra comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? As quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Presta atenção nesse versículo que está aí na projeção. Olha o que esse texto está dizendo. Descobre aí, o que esse texto está dizendo? Está dizendo coisas muito importantes. Está citando a experiência com Cristo. Então, você está citando a conversão, está citando que por meio de Cristo nós somos novas criaturas, tá. Agora está dizendo o que se requer dessas novas criaturas, que estão ligadas e reconciliadas com Deus por meio de Cristo. Se requer delas que elas pratiquem na terra o quê? Boas obras. O que essas boas obras significam? Num primeiro momento parece que é caridade, não é? Quando fala de boas obras, num primeiro momento, o que nos vem à memória? É caridade, é benevolência, é estender a mão ao faminto, é estender a mão ao que está na miséria. Mas não é disso que está falando, embora isso também tenha a ver, mas não é disso que está falando aqui. Porque está falando de uma dinâmica. Olha como é que o versículo termina. Quem foi que preparou essas boas obras? Com que finalidade? Qual a finalidade? Interpreta o texto. A finalidade porque Deus preparou essas boas obras, é para que nós andássemos nelas. Nós quem? O mundo todo?
Quem tem condições de andar nessas boas obras que Deus preparou? Os que são novas criaturas em Cristo. A experiência da conversão nos deu o recurso necessário para a gente dar resposta a essa expectativa de Deus. Então, essas boas obras que Ele preparou, não se refere à caridade aqui, não. Em outros textos pode ser, mas não aqui, porque está falando de conduta. Porque Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas. Então, do que se trata? Se trata de maneira de viver, se trata de maneira de conviver, se trata de maneira de ser, de tratar as pessoas, de lidar com as pessoas. Isso implica em muitas coisas. Que boas obras poderia você citar para mim? Se eu te falasse, por exemplo, que uma das boas obras que Deus preparou para que os filhos dele na terra andassem nelas, seria o princípio da verdade, ao invés da mentira. Quem concorda comigo? O que Deus prefere para nós, a verdade ou a mentira? Então essa é uma boa obra que Deus preparou para que eu andasse nela, a verdade. Quer dizer que qualquer coisa em que eu precise utilizar da mentira, está fora dessas boas obras que Deus preparou para mim. Eu, como pai, como mãe, eu preciso ensinar meus filhos. Eu trago eles para o Evangelho, eu trago eles para a igreja, eu falo com eles de Cristo, eu falo com eles do céu, eu falo com eles da salvação eterna, mas eu tenho que falar da vida prática aqui na terra também. Eu tenho que explicar para eles, e é lógico que eu vou falar sobre isso e vou demonstrar, eu serei o modelo disso para eles. Meu filho, uma das boas obras que Deus preparou para que o ser humano que serve a Ele ande nelas na terra é a verdade. Então seja uma pessoa íntegra, meu filho. Fale sempre a verdade. Seja uma pessoa que antes de você fazer alguma coisa que seria desastrosa, ter que confessar depois, pensa nisso. Eu vou ter que falar que eu fiz. Se eu não quero ter que passar pela vergonha de falar que eu fiz, eu posso aqui agora escolher não fazer. Ao invés de escolher fazer e resolver depois escondendo isso, omitindo, mentindo, negando. Eu vou sentar com meus filhos e eu vou explicando para eles. Meu filho, não é qualquer um que sabe viver nessa terra. Porque viver não é só respirar. Saber viver é saber ter a postura correta, que vai proteger você, vai proteger o seu próximo e vai honrar o Deus que vê todas as coisas nesse planeta. Então, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Haverão momentos e situações em que você desejará fazer coisas que elas não são corretas. Eu já te ensinei que elas não são corretas. Tipo, você vai estar lá na sala de aula e você vai ver a lapiseira do seu coleguinha, você vai achar ela maravilhosa. Mas eu já te ensinei aqui dentro de casa, meu filho. Uma das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas é a honestidade. Então, filho, você nunca pode pegar o que não te pertence. Você nunca vai tomar posse de uma coisa que não te pertence. Você jamais vai agir desta maneira desonesta com quem quer que seja. Entendeu, meu filho? Sim, mãe, eu entendi. Vai para a escola, meu filho. O que você viu lá? Mãe, eu vi uma lapiseira. O que te deu vontade na hora? Me deu vontade de pegar para mim. Porque eu amei a lapiseira, ela chamou minha atenção. Eu acho que eu merecia aquela lapiseira. Eu tive muita vontade de pegar ela para mim. Como é que você lidou com isso, meu filho? Mãe, eu lidei do jeito que você me ensinou. Você me ensinou que nós somos humanos e falíveis. Então, a vontade de fazer uma coisa errada pode vir, mas eu não sou obrigada a obedecê-la. Eu posso parar e pensar antes de tomar a decisão. Foi isso que eu fiz, mãe. Eu parei e pensei. Eu pensei assim, eu tenho duas escolhas aqui. Eu posso pegar essa lapiseira para mim, eu vou ficar tão feliz. Mas eu vou ficar tão feliz, eu estou com tanta vontade de ter essa lapiseira, eu vou pegar ela para mim, eu vou ficar tão feliz. Mas isso não vai ficar oculto. Eu vou chegar em casa com essa lapiseira, minha mãe, que tem sensor, né? Mãe tem sensor ou não tem? Ela, logo que eu entrar dentro de casa, ela não sabe do que se trata, mas ela já sabe que eu fiz lenha. Não sei, alguma coisa em mim vai contar para ela. Então, quando ela começar a me pressionar, eu vou ter que vou ter que cobrir um erro com outro erro. Eu vou ter que mentir. Eu vou resolver isso dessa maneira.
para que ela não me obrigue a devolver a lapiseira, para que ela não me tome a lapiseira, para que ela não me castigue. Eu vou ter que dizer que eu ganhei, eu vou ter que dizer que eu encontrei na beirada da estrada, mas não é fácil levar minha mãe na conversa. Ela provavelmente vai investigar, provavelmente amanhã ela vai na escola comigo. Ela tem coragem de entrar na sala de aula comigo e perguntar se alguém perdeu uma lapiseira ontem. Isso tudo, menino, você pensou? Isso tudo eu pensei, mãe, antes de eu tomar minha decisão. Eu estava afim de pegar a lapiseira, mas eu sou inteligente, eu posso refletir antes de agir. É o que você está me ensinando, mãe. Então, o que eu fiz? Eu refleti. Isso tudo passou na minha cabeça. Só sabe que enquanto eu fui pensando, a lapiseira foi até perdendo a graça. No final das contas, eu pensei, vai sair mais barato para mim se eu largar essa lapiseira para lá. Quem sabe um dia eu dou uma cantada e minha mãe me dá uma dessa, mas esse não é o melhor jeito de eu adquirir uma lapiseira como essa. Então eu estou medindo as consequências, para não precisar de lá na frente acobertar o que eu fiz com uma mentira. Porque, como diziam os antigos, a mentira tem perna, ela não se sustenta. A mentira é o maior dos engodos, ela não se sustenta. Qualquer coisa que você resolver fazendo uso da mentira, você só está protelando um confronto, porque a mentira tem sobrevivência curta. A verdade é uma coisa forte demais, mas dia menos dia ela supera a mentira, e a mentira é exposta. A mentira, ela nunca será a ferramenta de Deus na nossa vida para resolver o que quer que seja. Mas tem coisa que é muito vergonhoso, então não faça. Olha que freio maravilhoso na vida da gente. Quando eu pensar assim, misericórdia, eu estou louca para fazer uma lenha aqui agora, mas como é que é? Mais dia, menos dia, todo mundo vai saber que eu fiz essa lenha? Nossa, só de eu imaginar esse momento, minha cara fica vermelha de vergonha, então eu não vou fazer não. Olha, se nós não precisamos desses freios. Então, as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, tem a ver com o quê? Conduta. Dignidade, integridade, moralidade, comportamento e maneira de lidar com o próximo. Paulo está dizendo assim, quem preparou essas boas obras foi o Deus poderoso, perfeito, santo, cheio de sabedoria. Ele é o nosso mestre, Ele que nos ensina a viver, gente. Porque viver não é só respirar, almoçar, jantar, tomar o cafezinho da manhã e da tarde, trabalhar, ganhar o dinheiro, gastar o dinheiro. Não é só isso. A beleza da vida está nos valores que nos conduzem ao comportamento que nós temos. A grandeza da vida não está nos bens materiais, não está no conforto do qual a gente desfruta, não está na beleza física. Na verdade, não é nada disso que agrega valor à vida. O que dá valor à vida e excelência à vida que a gente está tendo a oportunidade de viver na terra são os valores que conduzem nossas escolhas e nosso comportamento. É a maneira ética, digna, honesta, verdadeira, com que nós lidamos com as questões e com as pessoas. Desde a adolescência, Deus colocou isso na minha cabeça. Eu louvo a Deus por isso. Deus me fez viver algumas situações que foram bastante difíceis para mim, mesmo dentro da igreja, algumas injustiças, algumas coisas assim, e eu sofri muito, chorava muito. Eu não sou chorona, você sabe, mas eu chorava muito por causa dessas coisas. E aí, nunca fui desabafar com ninguém, eu ia para a oração. E como eu chorava ali na oração. Um belo dia, nas minhas orações a respeito dessas coisas, eu recebi um pensamento na minha mente, que aquilo só pode ter vindo da mente de Deus. Ele me libertou, fazendo eu pensar o seguinte: não é problema seu se o outro errar com você. Se alguém errar com você, quem tem que perder o sono é aquela pessoa. Quem que é o errado? Não é ela. Então, esse fardo é dela. Por que você está sofrendo com um fardo que não é seu? Você procure não ser você a errar com ninguém. Mas alguém errar com você, isso não é problema seu. Alguém errar com você, não é você que vai dar conta disso.
Não é você que vai diante de Deus um dia comparecer e prestar contas disso. Não é a sua índole que está exposta com deficiências terríveis aí. Essa pessoa que errou com você, por mais que te faça sofrer, ela é digna de compaixão e de misericórdia. Agora, observe-se, porque você é tão humano quanto essa pessoa. Essa pessoa errou com você hoje, cuide para que não seja você a errar com outra pessoa amanhã, da mesma forma ou de uma forma diferente. Mas lidando com o ser humano, aprenda coisas sobre você mesmo. Todo mundo erra. Aprenda que quando alguém erra com você, te fere. Quando você erra com alguém, você está ferindo alguém. Então você precisa ter essa exigência com você mesmo. Eu cobro de mim, eu preciso dizer para mim mesmo, eu exijo de mim mesmo o máximo cuidado para lidar com as pessoas. Eu me conheço, eu sou temperamental, eu sou explosivo, eu sou nervosinho. Quem não conhece a si mesmo, gente? Quem de nós vai continuar se escondendo atrás dessa desculpa? A gente já sabe como que a gente é. O que a gente precisa fazer, então? Tomar essa responsabilidade, proteger os outros de nós mesmos. Porque tem hora que nós somos um doce. Na maioria das vezes? Na maioria dos dias? Não sei. Mas tem hora que a gente é um doce. A gente é suave, é gentil, é bem-humorado. A gente ainda lembra de ser bem-humorado? Hein? Nossa, pai, porque o povo hoje em dia está ranzinza, mas para mais de metro, é verdade ou não é? Muito ranzinza, pelo amor de Deus, não há quem aguente. Mas de vez em quando a gente lembra de ser bem-humorado, de brincar, de sorrir, de gargalhar. Às vezes a gente ainda se lembra, às vezes a gente é suave, é dócil, é gentil, mas tem hora que a gente parece estar das avessas, a gente está alterado, e nesse momento a gente se torna perigoso, a gente agride, a gente fere, especialmente se for uma situação na qual a gente se sente com razão. A tal da razão, então, destrava tudo, aí a gente libera geral. Porque a gente acha que estar com razão numa situação nos libera de faltar o respeito com a pessoa, de faltar com a simpatia, com a educação. A gente acha que estar com a razão tira de nós a responsabilidade de sermos pessoas corretas com quem nós estamos tratando. Então, o que Paulo está dizendo, só nesse versículo aqui de Efésios 2:10, é muito profundo. Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Poderíamos falar de tantos princípios aqui, mas o tempo não nos permite. Mas eu tenho certeza que você sabe do que se trata. Verdade, honestidade, integridade, dignidade, ser uma pessoa confiável. Isso tudo o ser humano precisa ser. Quando é que esse ser humano vai aprender a ser isso? Assim que ele nascer, ele tem que começar a aprender. Quem é que tem que ensinar isso para esse ser humano que acabou de nascer? O ser humano adulto que recebeu esse ser humano novinho. Nós vamos treiná-lo para ser um cidadão na sociedade que ofereça tudo isso. E por que Deus requer isso? Porque é nessa dinâmica diferenciada de comportamento que a gente melhora o convívio na sociedade. Porque a grande maioria da violência que existe hoje, ela brota de quê? De pessoas que não são formadas com princípios éticos que protejam o próximo das suas pendências, das suas mazelas, das suas arestas não podadas. As pessoas simplesmente se liberam. Eu estou com raiva, por isso que eu desci o braço. Eu fiquei cego de raiva, por isso que eu fui lá e peguei a faca. Então as pessoas justificam os seus atos desastrosos no seu destempero. E a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos diz que Deus requer de nós e espera de nós que nos responsabilizemos por controlar alguém nessa terra. Quem você precisa controlar? Cada um de nós, diante de Deus, é responsável por controlar a si mesmo. Ah, Senhor, mas é muito difícil, eu sei. Por isso Ele nos deixou o seu doce Espírito, seu maravilhoso Espírito Santo, que faz muito mais do que nos emocionar,
e nos alegrar espiritualmente, e nos levar a manifestações de dons espirituais. Ele está conosco 24 horas por dia. Ele é o nosso companheiro, o nosso conselheiro. Ele nos conduz, Ele coloca freio em nós, se nós, em tempo hábil, buscarmos a Ele e obedecermos o comando dEle. Amém, meus irmãos? Quero ver um texto com você que está lá em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do 5, nós vamos ler o verso 5, depois vamos pular para o 8, leremos até o 10, e depois o 7, versículo 1. Gênesis 6, 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então, olhe para mim, por favor. Nós estamos vendo um exemplo dos mais enfáticos na Bíblia, de uma pessoa que foi muito bem sucedida. Apesar de viver num contexto social da mais absoluta corrupção, porque a geração antediluviana, nesse período em que o texto relata, a palavra caracteriza o comportamento deles como sendo violentos, imorais, desleais, tudo de antiético que você imaginar, eles estavam praticando. Eram pessoas que não honravam a Deus, não honravam a si mesmas e não honravam o próximo. Então, a vida na terra, no período anterior ao dilúvio, estava uma bagunça. O convívio social estava absolutamente desordenado, desorganizado. E isso tudo vinha dos seres humanos. As pessoas se comportavam de uma tal maneira que tumultuava o convívio na sociedade. Não havia respeito a nenhuma regra de bom comportamento, de boa convivência, de bom relacionamento. Mas sobressai nesse cenário todo essa pessoa chamada Noé. O Senhor Deus dá testemunho de Noé e diz que ele era um homem justo e reto. Ele era um homem correto, ele era um homem que tinha princípios diferenciados. E olha que o que mais impressiona é que ele teve seus 3 filhos. E quando o texto é escrito, esses 3 filhos já são adultos, inclusive já são casados. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor conversa com Noé e lhe anuncia o dilúvio, que iria acabar com toda a raça humana, sobrando apenas Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e respectivas esposas. O Senhor Deus disse para Noé: tu e tua família entra na arca. Porque o Senhor Deus viu diferença na conduta do Noé, da esposa do Noé, o pai e a mãe. E viu diferença também na vida dos filhos que eles criaram. Filhos que agora já eram inclusive adultos. E que viviam com o pai e a mãe na mesma sociedade corrompida. Onde prevalecia a imoralidade, aonde prevalecia a violência, aonde prevalecia a falta de temor a Deus. Isso era o que prevalecia do lado de fora da casa do Noé. Mas do lado de dentro da casa do Noé, era diferente. Está dando para você perceber como que ele é um exemplo de família para nós? Ele criou os filhos dele não nos moldes do que prevalecia do lado de fora. Embora seus filhos foram crescendo e saíam para o lado de fora, conviviam com parentes, conviviam com vizinhos, conviviam com amigos. Eles viam e ouviam o que era feito e o que era dito. Mas quando eles entravam para dentro da sua casa, a ordem era outra, o padrão era outro, a exigência era outra. E Noé e a sua esposa foram bem-sucedidos. Eles passaram para os seus filhos uma ética, uma retidão. Eles passaram verbalmente e como exemplo de vida também. E os seus filhos tinham esses 2 modelos de conduta.
Eles passaram pela infância, pela adolescência, pela juventude e agora já eram homens casados. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam seguindo o exemplo dos seus pais. Seus pais lhes transmitiram uma ética diferente da que prevalecia na sociedade. E a coisa funcionou, porque houve transmissão e houve receptividade. Os pais ensinam o que é correto. Isso basta para que os filhos, então, ajam de maneira correta o tempo todo? Basta que os pais sejam perfeitos e exemplares em ensinar o que é certo? Não basta. Isso é o ponto de partida, mas tem a outra ponta. Na outra ponta estão os filhos que precisam serem receptivos aos ensinamentos. Os filhos de Noé, eles tinham os modelos opostos diante deles. Mas dentro de casa, eles tinham comando dos seus pais. Se eles quisessem se rebelar, o que Noé e a sua esposa poderiam fazer? Se Noé e a sua esposa ensinassem o caminho certo, os princípios certos, a maneira correta de agir, mas os filhos fossem rebeldes, você acha que Deus permitiria que os filhos entrassem na arca também? Se Noé e a sua esposa ensinassem verbalmente e com o exemplo de vida, a maneira ética, correta de agir, mas os seus filhos fossem aqueles que retrucam, que rebatem, que discutem o tempo todo, que não aceitam, que simplesmente não absorvem o ensinamento, por mais eficiente que Noé e a mulher dele fossem, para explicar os princípios e para demonstrar a vida correta, eles teriam sido pais infelizes, porque teriam visto seus filhos agirem de maneira igual ao que estava prevalecendo do lado de fora. Então eu te pergunto, por que na casa de Noé a coisa foi tão bem sucedida? Porque houve cooperação da parte dos aprendizes. Pare de olhar para lá, olhe para mim. O que os filhos são? São aprendizes dos seus pais. Eles são discípulos dos seus pais. O que se requer de um aprendiz, minha gente? Que ele seja ávido por aprender, que ele esteja sedento por ser instruído, não que ele rebata com seu mestre, não que ele discorde de tudo, não que ele seja resistente à instrução que está recebendo. A postura correta de um aprendiz é de humildade. O aprendiz, ele é humilde, ele reconhece que ele não sabe, que ele precisa daquilo que o pai tem para oferecer. O aprendiz, ele não se exalta, ele não combate, ele não confronta, ele rumina, ele reflete, ele pensa. Por que na casa de Noé a coisa funcionou? Porque os filhos fizeram o que se requer deles. Aquilo que lá na frente Paulo estaria dizendo, escrevendo aos Colossenses, que os filhos honrem e obedeçam os seus pais. Se é obrigação dos pais ensinar valores, qual que é a obrigação dos filhos? Eu não ouvi. Se é obrigação dos pais ensinar os valores, qual é a obrigação dos filhos? Senão a coisa não vai funcionar nunca. Os filhos precisam entender o que a cultura divina requer deles. A cultura do reino de Deus requer dos filhos que eles sejam receptivos aos ensinamentos dos seus pais. Tenham boa vontade para ouvir, boa vontade para entender e sejam dispostos, tenham boa vontade para colocar em prática o que os pais estão ensinando. Não que sejam filhos que dão canseira, que os pais falam, entra no ouvido e sai no outro. Não vai funcionar. Você vê que Deus, ele é tão sábio e justo, que ele não deu a responsabilidade só para os pais. Ele não falou meramente, pais, ensinem seus filhos. Encerra, ponto final. Não. Falou, os pais vão ensinar, mas ele também coloca uma responsabilidade sobre os filhos vão aprender. Na carta que escreve aos Efésios, no mesmo assunto, Paulo ainda diz assim, para que se prolonguem os teus dias na terra, filho.
para que tudo te vá bem. Entende o que seu pai te fala, entende o que a sua mãe te fala. De umas décadas para cá, surgiu essa filosofia, através dos tais poetas, que compõem as suas letras e as divulgam em músicas com ritmos que agradam aos ouvidos e aos sentidos. E então se cantava, tempos atrás, que a pessoa podia ser um rebelde, ela tinha que ser um rebelde, mesmo que não tivesse causa nenhuma, mas era a era da rebeldia, era a era de romper com os padrões. Estava inaugurada a era, a época, a fase, a etapa de ser absolutamente livre. Rebelde, rebelde. Por que você é rebelde? Não sei, não tem motivo, eu sou rebelde, porque essa é a ordem do dia. É necessário ser rebelde, é o que caracteriza a juventude. Tem que ser rebelde. Eu sou jovem, jovem tem que ser rebelde. É o que os poetas dizem nas músicas que às vezes nós cantamos e nem observamos, não interpretamos o texto por trás do ritmo. Nossos sentidos são iludidos pelo ritmo e nós não interpretamos o texto. Foi se incutindo isso na mentalidade ocidental. E hoje em dia um pai e uma mãe não são vistos com o respeito que antigamente eram vistos. Nós erramos hoje em algumas coisas, nós, os pais de hoje, nós não temos o pulso, ou não tivemos o pulso que os nossos pais tiveram no passado em alguma parcela. Nós temos responsabilidade nisso, sem dúvida. Mas a culpa não é só nossa. É também dessa modernidade, é também desse estilo de vida moderno, que coloca diante das nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens, que essa é a filosofia atual, que isso é o que caracteriza o jovem dos nossos dias, é ser rebelde, antagônico, ser do contra, à toa, só porque faz parte. Jovem é assim mesmo. Eles ainda falam desse jeito, jovem é assim mesmo. Nós é do contra. E isso parece uma coisa natural. Jovem é assim mesmo. Jovem não é assim mesmo. Não é o que a Bíblia diz. João escreve a sua epístola e ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. Eu acredito mais na Bíblia do que nas filosofias modernas. Jovem não é mente lenta, lerda, não é. Então qual que é a dificuldade de entender que tem mais valor o conselho de um pai do que o conselho de um colega? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade de um adolescente entender que é mais importante sentar e escutar o que a mãe tem para falar do que a colega está postando lá no Face? Qual a dificuldade? Tanta inteligência, tanta capacidade de percepção, de ruminar coisas, de aprender coisas. Por que tanta resistência em ser instruído pelo seu pai e pela sua mãe? Por quê? Em que momento da vida esse filho decidiu e preferiu pensar que seu pai lhe odeia, só quer o seu mal? Porque é essa a impressão que dá. Se os filhos são tão resistentes ao comando dos seus pais, eles colocaram dentro de si uma imagem distorcida dos seus pais. Eles não os veem mais como amigos, como protetores, como aliados, como companheiros, como benfeitores. Senão, no que diz respeito às suas provisões, talvez só nesse momento é que os filhos da modernidade têm esse entendimento. Meus pais, eles cuidam de mim, me dão teto, me dão a roupa, me dão estudo, me dão remédio, me dão alimento. Nesse aspecto, meus pais cuidam de mim e eles têm que cuidar de mim. Eu não pedi para vir no mundo, eu não pedi para nascer. Alguns chegam a dizer isso. Mas não entendem que não é só dessa forma que os pais cuidam dos filhos. Acima disso, os pais cuidam dos filhos, orientando-os na vida, alertando-os dos perigos, instruindo-os
dediquem a elas e não desperdicem tempo com aquelas que são fúteis, que não agregam valor a elas. Por que nesse aspecto não reconhecem que o que os pais estão colocando é cuidado? Não é chatice, é cuidado. Pai, mãe que está aqui comigo nessa noite, é isso que nós temos para com nossos filhos, é chatice. Quando a gente começa a monitorar, quando a gente começa a determinar, não anda com fulano e nem com cicrano, não namora agora. Quando a gente determina para eles, você vai estudar sim. Isso é chatice? Isso se chama chatice. Como assim? Isso não é chatice, isso é cuidado. Isso é zelo. Isso é demonstração de dar valor a esse filho, a essa filha. Qual a dificuldade dos filhos de hoje entenderem isso? Por que tanta guerra dentro de casa? Por que tanta canseira? Por que tanta mãe dormindo chorando à noite? Por causa de um desaforo que houve da boca de um filho? O filho a quem ela não maltratou em um momento sequer desse dia. Um filho a quem ela se dedicou cuidando desse filho. Mas em algum momento ele quis uma coisa que a resposta dela foi não. E esse filho não lida bem com os nãos. E atacou a mãe, não fisicamente, mas atacou o emocional da mãe, falou asperamente com ela, falou injustamente com ela. Ela foi dormir soluçando, talvez sua pressão altere. E às vezes os filhos que estão me ouvindo vão dizer, começou o drama. O drama, quem começou não fui eu, foi tu. Se ela infartar e for para a glória, sabe o que vai acontecer? Ela vai descansar nos braços eternos do Pai, tu vai berrar. Você vai ver o que é ficar sem uma mãe nessa terra. É fácil viver sem uma mãe nessa terra, gente? É fácil. Nós, que não sei se alguém como eu, já perdi minha mãe depois de casada, mas como me faz falta aquela mulher. Agora, você imagine o filho ainda solteiro. É fácil perder uma mãe? O que nós temos que entender, que a palavra de Deus está requerendo algo dos pais que não vai funcionar se os filhos não despertarem para aquilo que é obrigação deles. Uma geração ensina a outra. A geração mais experiente ensina a que está começando agora. Não é a que está começando agora aprender com a que está começando agora também, não. Quem que tem para ensinar um cara que tem a sua própria idade? O garoto tem 16, 17 anos, ele só anda com um garoto de 16, 17 anos. Vai aprender o quê? Ele não tem nada para ensinar. Tudo bem, tem que ter amigos da mesma idade, sem dúvida. Mas não deprecie o tempo que passa ao lado de papai e de mamãe. Desmancha esse rótulo maligno, que é chatice, o que eles fazem, como eles fazem e o que eles falam. Tira isso da sua mente, filhos que estão me ouvindo aqui nesta noite. Não é chatice, o nome certo é cuidado. Você tem um pai e uma mãe que querem cuidar de você. Não te dando banho mais, porque não precisa. Muitas vezes nem cozinhando sua comida mais, porque tu já sabe fazer, ou deveria saber. Mas sabe até quando nós vamos precisar que os nossos pais cuidem de nós? Enquanto vivos eles forem. Se nós já tivermos gerado nossos filhos, nós ainda precisaremos dos conselhos dos nossos pais. Se já formos donos do nosso nariz, trabalhando muito bem empregados, vivendo com tanto conforto como eles nunca viveram, sendo doutores de várias matérias, com vários diplomas na parede, os nossos pais ainda iletrados, mal assinando o nome, ainda assim, eles serão os nossos mestres nesta vida. Pai e mãe é provisão de Deus, não é chatice, é bênção de Deus. E o que eles têm para oferecer aos filhos, muito mais do que os filhos querem receber. Os filhos só querem receber o que o dinheiro dos pais podem comprar. Eu não estou chamando esses filhos de exploradores,
porque aquilo que os pais lhes compram é da sua responsabilidade comprar mesmo. Mas os filhos deveriam abrir a sua mente e o seu coração para receber o que Deus está mandando os pais entregar como legado, como herança para os seus filhos. Fique com esse modelo da família de Noé na sua cabeça. Que experiência linda. Olha, num lado trágica, porque ele não conseguiu converter ninguém para que pudesse também estar na arca. Os vizinhos, os parentes, os amigos, ninguém quis dar ouvidos à pregação dele. Mas uma coisa ele podia dizer: eu e a minha família eu alcancei. A minha família eu alcancei. Eu perdi meus amigos, eu perdi meus parentes, eu perdi todo mundo, mas eu não perdi a minha família. Mas eu quero finalizar frisando isso. Por que que ele poderia dizer isso? Ele trabalhou sozinho? Não. Houve mão dupla. Ele ofereceu o ensino e encontrou filhos receptivos. A rebeldia, a palavra de Deus diz que lá em cima, quando se dá a nota para as faltas cometidas aqui embaixo, a nota que a rebeldia recebe é a mesma nota que a magia negra recebe. Diante de Deus. São coisas diferentes, são práticas diferentes aos nossos olhos. Eu estou te falando de valor. Lá em cima, tem um texto no Antigo Testamento que diz isso, que na planilha celestial, o mesmo valor que tem a rebeldia é dado à magia negra. Então não é coisa de pouca importância. Irmãos, eu não sei o que acontece com a espécie humana. Por que que nós somos tão arrogantes? Jesus entrou na nossa vida para quebrar esse tupete nosso. Ele precisa ter espaço para fazer isso na minha vida e na sua. Tenhamos nós a idade que nós tivermos. Olha tudo que Paulo tem falado aqui a respeito do convívio de marido e mulher, agora de pais e filhos. Ele está falando de quê? Nós temos e precisamos de um ingrediente fundamental no nosso caráter. Chama-se humildade. Porque sem ela, a gente nunca está disposto a ouvir uma correção. A gente nunca está disposto a reconhecer que está errado, que precisa mudar. Que o Espírito Santo de Deus tenha falado conosco nesta noite. E que nós entendamos que Ele não está aqui para nos distrair. Isso aqui não é uma diversão, é um tratamento. Tem pai, tem mãe que fica se perguntando, mas aonde eu errei, aonde eu errei? Talvez, meus queridos, vocês não erraram, vocês fizeram. Dentro dos limites humanos, o máximo que estava possível ao seu alcance. Mas você teve a infelicidade de encontrar nos seus filhos a rebeldia, a resistência, o tupete alto, a soberba, a arrogância. Então você fez a sua parte, eles é que não fizeram a deles. Para finalizar, Provérbios, por favor, capítulo 6. Versos 20 e 22. Provérbios 6, versos 20 e 22. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Texto maravilhoso, não é? Com quem ele está falando aqui? Está falando com os filhos. Está chamando a atenção dos filhos e dizendo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Abaixa a crista, não dá canseira, não rebate, não responde, seja humilde. Tu é aprendiz. Dentro dessa casa, você não sabe mais do que seu pai, do que a sua mãe. Aí talvez você vai dizer, nossa, mas é lógico que eu sei, eles mal sabem atender um celular. Mas não é essa a sabedoria da vida. Isso aí qualquer um aprende. Se eles não sabem hoje, eles podem aprender a hora que eles bem entenderem. Talvez leve mais tempo do que os filhos, mas os pais podem aprender o que eles quiserem aprender. Porque nós envelhecemos, não emburrecemos, não. É verdade, não é, irmão Cícero?
Eu só não estudo porque eu não quero estudar, mas se eu quiser, eu posso? Se eu quiser virar doutor, eu posso? Claro que eu posso. Qualquer um de nós aqui pode. Nós só não viramos, porque naquela época, o máximo que a gente conseguia virar era empregada doméstica. E foi isso que eu virei. Mas também não tem nenhum desmérito nisso, não. Mas por causa das necessidades daqueles tempos, nós tínhamos que trabalhar e tivemos que parar de estudar. Por isso nós não somos doutores. Nossos filhos vão ser. Por que eles vão ser? Porque nós estamos bancando eles para eles serem. Não são os colegas do WhatsApp que estão bancando eles. Não são os colegas do Face que estão bancando eles. Não são os colegas, a patota, a turma, a galera que chama para as andanças para a cidade afora, que pagam 1 centavo das despesas que eles dão para viver e sobreviver nessa terra. Nós não estamos jogando na cara, nós estamos falando o preto no branco. Nem mais nem menos, é a verdade, a pura verdade. Ou não? Porque como é que é o negócio lá na nossa casa? Nós que precisamos dos nossos filhos precisam de nós. Agora eu quero perguntar para os filhos, solteirinhos dentro de casa. Como é que é o negócio lá dentro de casa? Seus pais precisam de tu ou é tu que precisa deles? Ninguém responde? Isso não é uma situação, uma questão humilhante, não. Quem estabeleceu assim foi o próprio Deus. Um dia os pais hoje também foram filhos. Também deram despesa para os pais deles. Ora, se nossos pais não fossem guerreiros no passado, nós não tínhamos sobrevivido, é verdade ou não é? Eles lutaram com muita dificuldade para que nós tivéssemos um caldinho de feijão com anguzinho mole ou a couvezinha todo dia. Era ou não era? A vida dos nossos pais foi fácil? Eu pergunto aos pais que estão aqui nesta noite. Não foi fácil. E naquele tempo nós ficávamos tranquilos, seguros, pensando, na hora do almoço vai ter comida. Só Deus e eles é que sabiam a labuta que era para conseguir trazer o nosso almoço. E nós que tínhamos lá esperando só a hora de sentar para servir. É como são nossos filhos hoje. É assim, uma geração para outra geração. Preocupa não. Daqui a pouco eles vão casar e vão ter os bebezinhos deles. Aí vai ser a vez deles. Aí eles vão ver, né? A meia dúzia que eles vão gerar, lá só que nem filhotinho no ninho, só com a boquinha aberta, esperando eles virem julgar a comidinha prontinha. As roupinhas de marca, os tênis caros. Deixa, a batatinha deles está assando. O tempo deles vai chegar. Então isso aí não é uma questão humilhante. Deus estabeleceu essa dinâmica. Uma geração cuida da outra. O único casal humano que Deus já botou nessa terra adulto foi Adão e Eva. No mais, todos vieram de forma embrionária. Todos nasceram absolutamente dependentes e precisaram de alguém já crescido para cuidar deles. Mas não é só o cuidado com a subsistência. É também o cuidado em nortear na vida, dar direção, dar os princípios. Olha o que o texto está dizendo através de Salomão. Filho, guarda os ensinamentos da sua mãe, grava os ensinamentos do seu pai. Sabe por quê? Porque você vai ser bem sucedido na vida se você fizer isso. Quando você acordar de manhã, para e pensa. Traz à memória as coisas que os seus pais te ensinaram. A conduta certa, o jeito certo de agir. Alguém às vezes pode virar e dizer, ah não, mas meus pais não me ensinaram nada de bom. Ah não, ainda assim há uma resposta. Há um pai acima de todos, que ele só ensina coisa boa para nós. Estuda a palavra, estuda a palavra. Ninguém precisa errar, ninguém precisa falhar, ninguém precisa por dizer, ah eu não sabia. Não, senta com seus pais, conversa com seus pais. Tu é bom de papo, menina. Tu é boa de papo, então senta com a sua mãe, senta com teu pai. O tanto que se passa conversando com as pontas dos dedos, né? É com os dedos que se conversa hoje, não é com a boca, não. Então vai com aquele negócio, os dedos parece que eles têm motor. Mas são bons de papo para conversar com quem está longe. Com quem está perto não conversa. A família precisa entender a dinâmica da Bíblia. Não adianta a gente esperar que Deus mude coisas que não é Deus que tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós. Por favor, fique de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós precisamos orar, não é verdade? Feche os seus olhos, por favor.
Você tem sua mãe, você tem seu pai. E eu pergunto isso a todos aqui agora, não apenas aos de pouca idade. Porque talvez alguém adulto, maduro como eu, ainda tenha uma mãe, um pai. Ore e agradeça a Deus pela vida deles. Os filhos, os jovens, os adolescentes que estão conosco, tem seu pai, tem sua mãe. Vamos levantar uma voz de agradecimento ao Senhor. Se nós não os temos mais, ainda assim, nós vamos ter que ir até o final da sua vida, na nossa vida, agradecendo a Deus, porque um dia nós os tivemos. E eles deixaram um legado para nós, sim. Eles deixaram ensinamentos caríssimos para nós, sim. Então, se você tem essa gratidão na sua alma, faça isso. Comece a orar e agradecer a Deus. Peça saúde para os seus pais, peça vigor de Deus para a vida deles, peça a Deus que os proteja, que os guarde. Se você tem os seus pais vivos, ore por eles. Se você tem os seus pais na sua companhia, dentro da sua casa, ore a Deus, peça a Deus que te